Brasília chamando porque o governo federal empenhou o dobro de emendas parlamentares em relação ao ano passado. Vamos acionar a repórter Luciana Verdolim, chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes. Luciana, empenhar a emenda é reservar aquele contingente de dinheiro para que os parlamentares ajudem na execução orçamentária. É isso, né? Agora, qual é a avaliação dos especialistas? Trata-se de um movimento positivo ou não? Bem-vinda. Oi, Daniel, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os governistas dizem que é super importante, que o governo finalmente está cumprindo a promessa de garantir a liberação das chamadas emendas parlamentares. A oposição, por sua vez, diz que o governo passou o ano gastando dinheiro, comprando votos dentro do Congresso Nacional para aprovar medidas importantes. Fato é que o total de emendas liberadas esse ano chegou a 34 bilhões de reais. Isso é quase o dobro do que foi empenhado no ano passado. Empenhado não é oficialmente pago, mas é um dinheiro que está guardado. Quando a obra estiver pronta, quando o projeto, quando o produto foi entregue, vai ter dinheiro para pagar. É uma garantia que é dada a deputados e senadores. Por isso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, faz questão de ressaltar que isso foi um avanço e vai ser mantido nos próximos anos. Ele até brincou dizendo que o parlamentar é quem sabe, na verdade, o que a cidade, o que a população está precisando, porque é quem está na ponta, quem está sentindo os problemas reais da população. A gente tem, inclusive, uma declaração do ministro. O governo federal, no diálogo com os parlamentares, podendo colocar esses recursos nas cidades, nas regiões onde os parlamentares conhecem mais a realidade. E mostra também um compromisso do governo federal de honrar com o Congresso Nacional aquilo que o Congresso Nacional estabeleceu, diferente do governo anterior. Só para vocês terem ideia, nós herdamos um calote de repasse de recursos que o governo anterior não tinha repassado das emendas parlamentares, que nós tivemos que pagá-lo todo esse ano, além de aumentar ainda mais os recursos, e conseguimos fazer isso de forma correta. Segundo o ministro, todos os tipos de emendas foram liberadas. Só para a gente ter uma ideia, no caso das individuais, 93% a mais do que no ano passado, de acordo com a Secretaria de Relações Institucionais. As emendas de bancada tiveram um incremento de 27%, mas o que explodiu mesmo foram as chamadas emendas de comissão. Tiveram um crescimento de 2.000%. Agora, em 2023. O governo está anunciando também, Daniel, elevação de recursos, de liberação de recursos para os municípios. Em 2023, segundo o Palácio do Planalto, foram 7 bilhões previstos e liberados, além de 1 bilhão e 700 milhões que estavam esperando liberação, valores do governo anterior. Tá certo. Destaques de Brasília com Luciana Verdolim. Daqui a pouco ela volta com outras informações. Até daqui a pouquinho. Agora você, Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, é importante a gente destacar para a nossa audiência que as emendas parlamentares são um dispositivo legal e, naturalmente, esse recurso ajuda o país no respeito à execução orçamentária. Os parlamentares ajudam o governo na execução orçamentária com esse recurso. Só que esse movimento do governo em aumentar esse montante das emendas parlamentares é preciso ser analisado com lupa, porque quer dizer algumas coisas. E você vai contar para a gente o que quer dizer exatamente. Olha, Daniel, como bem disse a Luciana, ela destacou ali, é compra de voto, porque é o velho toma lá da cá. Política é uma coisa até tradicional, cultural da política brasileira. Antigamente, Daniel, quando nós tínhamos, ainda não tínhamos essas emendas impositivas, né? O que acontecia? O parlamentar chegava e ia lá, né? Ficar esperando na antessala do ministério para pedir para o ministro, por favor, libere um recurso para a minha cidade, o município, o meu estado. E aí, sabe o que o ministro fazia? Falava assim, olha, eu libero sim, mas você vai precisar trocar de partido, você tem que vir para o governo. E aí você tinha troca partidária, isso tem um histórico, como eram
frequentes as trocas partidárias, depois veio a lei por causa da infidelidade partidária para tentar limitar isso, mas isso é cultural. Aí, a partir, né, já de cerca de 10 anos para cá, nós começamos a ter essas emendas impositivas, o orçamento impositivo, a obrigatoriedade e um valor definido para cada parlamentar poder levar para o seu estado, né, de volta. E aí a coisa começou a se equilibrar. Mas, novamente, né, como é próprio da política, o executivo passou a usar isso para cobrar a fidelidade nas votações. Então, o sujeito não precisava trocar de partido, mas o partido precisava vir para a base do governo. Então, a cada votação importante de interesse da presidência da República, você tinha os ministros, o Palácio do Planalto, o pessoal ali, o presidente, olha, chamava e falava com as lideranças, eu libero desde que você vote com o governo. E isso virou uma prática constante. Por isso que nós temos uma novidade para o orçamento do ano que vem, com a proposta do deputado Danilo Forte, eu elogiei bastante quando ela foi apresentada, a gente deu em primeira mão aqui na Jovem Pan, que é o seguinte, você criar um calendário, um cronograma, com o pagamento obrigatório, quer dizer, o empenho obrigatório destas emendas, desvinculando a liberação desse recurso a votações de interesse do governo. O que isso vai mudar na política, na dinâmica política do executivo com o legislativo, Daniel? O executivo, quando tiver interesse numa pauta, ele vai precisar descer lá, percorrer, né, o tapete verde, o azul, né, na Câmara e no Senado e fazer um processo de convencimento de verdade, fazer política na essência, a partir do diálogo, tentar convencer os parlamentares de que aquela é uma boa proposta, ela que é boa para o país, né, e não só para determinado partido ou para determinado segmento, porque a gente precisa de políticas públicas que sejam cada vez mais amplas e que atendam às demandas de uma sociedade cada vez mais abandonada. Agora, Dantas, ainda nesse assunto, olhando para 2024, nessa dinâmica de relacionamento entre poder executivo e legislativo, concessão de emendas, muitas vezes o governo tem um objetivo importante lá na frente e se utiliza dessa ferramenta para conseguir, digamos, se aproximar de deputados e senadores. Quais são os principais objetivos do governo nesse, digamos, primeiro semestre de 2024? Você destacaria, elencaria algumas pautas fundamentais e importantes para o governo? Olha, o governo ainda precisa resolver uma série de pautas importantes, especialmente na área econômica. Nós terminamos o ano com essa barbaridade, né, que foi a MP de reoneração, uma coisa que é inconstitucional, uma proposta absolutamente inconstitucional, né, e ela vem rasgando a decisão, a lei que foi aprovada nas duas casas, que renovou o período, né, de desoneração de 17 setores estratégicos da economia, inclusive transporte público, viu? O pessoal que está nos assistindo, está nos ouvindo no rádio, fique atento, porque se a sua passagem aumentar, isso tem uma explicação. É uma explicação muito óbvia, porque se você tem a reoneração do setor, o empresário, naturalmente, ele transfere esse imposto a mais para o consumidor. É simples assim, é assim que funciona a economia. E é o que vai acontecer. Isso vai impactar diversos setores, calçados, né, infraestrutura, enfim, uma série de outros setores importantes. E nós temos essa MP que muito provavelmente vai ser rejeitada. Isso tem também, né, nessa área econômica, nós temos várias pautas arrecadatórias, nós temos a necessidade, né, de leis complementares à reforma tributária que foi aprovada. Então, o governo ele tem muitas pautas importantíssimas, sensíveis, e ele vai precisar, a partir de agora, dialogar, justamente porque ele perdeu esse instrumento de barganha, ou até alguns diriam chantagem com os parlamentares, que é o uso das emendas, como aconteceu este ano e, na verdade, Daniel, como acontece há muito tempo.